Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, do verso 1 ao verso 7. Então vamos ler, igreja? Diz assim, ó: mais uma vez a palavra de Yahvé veio a mim e ordenou-me: ó querido filho do homem, fala aos teus compatriotas e orienta-lhes. Quando sobre a terra eu trouxer a espada, e o povo da terra escolher alguém para ser seu vigia e atalaia, e esta pessoa perceber a espada do juízo se aproximando da terra, e tocar o chofar, a trombeta, de aviso, a fim de advertir todos os habitantes. Então, se alguém ouvir o sinal de perigo da trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e cortar a sua vida da terra dos viventes, seu sangue será sobre ele, isto é, será responsável por sua própria morte. Versículo 5. Porquanto essa pessoa ouviu o som do alarme do chofar, a trombeta, mas não deu a devida atenção, a advertência, sendo assim, será culpado da sua própria morte. Se, entretanto, quando ouviu o som do juízo, se desse por avisado, teria permitido que sua vida fosse salva. Contudo, se o atalaia não tocar o chofar, a trombeta, ao notar que a espada vem chegando, e o povo não for avisado, e a espada vier e ferir alguém de morte, essa pessoa terá morrido por causa da sua iniquidade. Todavia, eu considerarei o atalaia responsável pelo sangue daquela pessoa. Versículo 7, para fechar. Quanto a ti, ó estimado filho do homem, eu te constituí por sentinela e atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca e entrega ao povo o aviso que vieres a receber da minha pessoa. Amém? Pode se assentar. Deus Santo, Deus Poderoso, quero te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de transmitir a tua palavra. Te peço que nos abençoe direto dos céus, derramando as tuas bênçãos, Senhor, sobre as nossas mentes, para que possamos entender a tua palavra, sobre os nossos ouvidos, para que possam estar atentos para ouvir a tua palavra. Repreenda tudo aquilo que impede da tua palavra ser transmitida. Repreenda o meu eu, o meu ego, para que o Senhor cresça e nós diminuamos. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos, então, irmãos, entrar na palavra. Amém? Irmãos, não sei se os irmãos conhecem muito essa passagem de Ezequiel, mas vai falar do atalaia. Todos os irmãos sabem aqui qual que é a função de uma atalaia? Ninguém sabe? Então nós vamos aprender nessa noite. O atalaia, irmãos, nos tempos antigos, existiam muitas guerras, né? Muito tomada de terra. Por exemplo, a nação de Israel, ela sofreu muito, com muitas guerras, com muitos ataques. E nessa guerra, missionária Raquel, existia exército. Pessoas, Islândia, com espada para guerrear, pessoas para defender. Mas existia uma pessoa com uma função primordial, que tinha o seu ofício de atalaia. Esse atalaia, ele não tinha espada, ele não tinha armas, porque a forma dele se agir perante um ataque não era ir lá, irmão Geraldinho, dar espadada, cortar o inimigo, dar flechada, não era, Flávia Raquel. A função do atalaia era ver o perigo. Por exemplo, ele ficava no alto de uma torre, observando tudo o que estava acontecendo. Se viesse uma nação para querer guerrear contra aquela nação ao qual ele era a função de atalaia, ele tinha a função de tocar a trombeta, de tocar o chofar. Então ele fazia aquele toque, né? Eu não sei fazer não, viu, irmão? Ele tocava e toda a nação já alertava. É como uma sirene de uma ambulância quando você vê. Quando você vê uma sirene de ambulância, você pensa, poxa, tem alguém ali enfermo, ou eles estão indo buscar alguém enfermo. Quando você vê uma sirene da polícia, você vai olhar assim, estão atrás do bandido ou estão já levando o bandido. E quando eles ouviam o toque do chofar, da trombeta, era o sinal do perigo chegando eminente àquela cidade.
O momento em que o atalaia ele tocava, ele mostrava que a cidade estava em perigo. Então essa era a função do atalaia. E interessante que Deus, ele diante do profeta Ezequiel, ele dá a função a Ezequiel para ser atalaia. Não atalaia de que vai, aquele que vai defender a espada humana, mas o atalaia daquele que vai alertar o povo do juízo de Deus. A espada que condena a morte eterna, a espada que faz a separação do homem eternamente de Deus. Essa era a função de Ezequiel. Ezequiel não tinha um chofar, um chifre de um animal para tocar aquela trombeta. Ezequiel tinha a mensagem de Deus. Esse era o chofar de Ezequiel. Essa era a trombeta de Ezequiel. Glória a Deus, Deus. Ele não ia pegar um chofar e fazer aquele barulho, não. Ele ia pegar a palavra de Deus e mencioná-la para todos, mencionando o perigo do pecado, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Essa era a função de Ezequiel. Então eu quero chamar a sua atenção nessa noite para esse detalhe. Quando eu fiz a pergunta aqui se vocês conheciam o que é um atalaia, o que é ser um atalaia, vocês agora sabem o que é um atalaia. Qual que é a função do atalaia? O atalaia físico. Mas eu quero trazer para vocês entenderem que Deus nos chama para serem atalaia como Ezequiel. Um atalaia do reino, atalaia do evangelho. Atalaia é aquele que menciona a palavra de Deus. Atalaia do evangelho de Jesus Cristo. Aquele que vê o perigo de longe, o pecado de longe. E menciona, olha, o juízo de Deus está próximo. Jesus está voltando para julgar todas as nações. Jesus, ele quer te salvar. Jesus, ele quer restaurar todas as coisas. Ele quer restaurar o homem da perdição, trazendo ele para a eternidade com Deus novamente, como era antes da criação. Antes da queda do homem, era eterno na presença de Deus. Adão e Eva eram eternos na presença de Deus. O pecado veio e tirou esse grande privilégio. E hoje, irmãos, nós temos que passar por esse processo que nós passamos aqui, de arrependimento, de conversão, de negar a si mesmo, de negar as nossas vontades, para que nós possamos passar por esse processo, chegarmos ao fim da nossa trajetória. Não se engane, principalmente vocês que são adolescentes, não se engane, parece que nós vamos viver eternamente, porque temos vigor, estamos cheios de saúde, cheios de energia, o mundo só gira em torno da nossa barriga quando nós estamos com certa idade, mas depois, irmãos, nós vamos entender, né, irmão Geraldinho? Irmão Geraldinho, que com toda a sua experiência, nós começamos a entender que nem tudo é só para nós, nem tudo é só sobre nós, é sobre Ele, tudo é sobre Ele. Nós somos incluídos no projeto de salvação. Jesus, irmãos, ele não criou, não engane-se não, achando que Jesus criou tudo só para você. Oh, irmão, é tudo dele para ele, são todas as coisas. A gente foi incluído nesse projeto. Irmãos, antes de nós chegarmos aqui, ó, já existia a criação há bilhões de anos, irmãos. Os dinossauros hoje, irmão Geraldinho, até hoje encontra-se osso de dinossauro, Flávia Raquel, de bilhões de anos que ele estava enterrado. Então, ai de nós acharmos que tudo foi criado para nós. Tudo foi criado para a glória dele, irmãos. Tudo foi criado para ele. A gente foi só incluído. Porque depois daquela guerra lá no céu, que Satanás foi expulso, que era o Lúcifer, foi expulso dos céus, houve uma bagunça lá. Foi expulso, então Deus criou o homem para que o adorasse. E infelizmente muitos de nós temos feito como Lúcifer fez, irmãos. Sendo ingrato. Não adorando ele na sua integridade. Então se você quer realmente se postar como atalaia do Senhor, pegue essa mensagem e combata o pecado. Combata as coisas que impedem do ser humano chegar diante de Deus. Deus te deu uma voz. Não é só para você ficar conversando no culto, não, irmão. É para você falar de Jesus. Toda essa energia, transmita ela.
Deus te deu uma voz não é só para ficar falando no Instagram, olha lá, guerreiros e guerreiras. Não, irmãos, Deus te deu uma voz para bradar, um chofar que é a palavra dele. Glória a Deus. Então, irmãos, voltando aqui, o atalaia do reino, ele, assim como o atalaia físico, o atalaia que defendia a nação, ele tinha um exército que, se ele tocasse o chofar, tinha um exército que se levantava para guerrear com espada e flecha. Você, que é o atalaia de Jesus Cristo, quando você abre a sua boca, fala, Jesus te ama. Quando você abre a sua boca, Jesus, ele vive, ele reina. Existe um exército te guardando, irmão. Um exército de anjos pelejando por mim e por você. Sabe por quê? Quando você fala de Jesus com alguém, você acha que Satanás fica feliz, irmão? Os demônios ficam loucos para cortar nosso pescoço, tirar nossa vida. Há uma guerra, irmão, espiritual tremenda, mas que a gente não consegue ver. E olha, eu vou te falar, ela é mais real do que a nossa. Porque ela é 24 horas. É uma guerra que não termina. Irmão, você é um ser espiritual, num corpo físico que logo vai acabar isso aí, irmãos. Uns chegam a 80, outros chegam a 90, outros chegam a 100, mas poucos passam disso. Você é um ser espiritual. Então o mundo espiritual, os anjos, os demônios estão batalhando. Então quando você toca o chofar, que é a palavra de Deus, existe um exército celestial te guardando. Já existe um exército te guardando com espadas, lanças, espantando os demônios que vão tentar te parar. Então você precisa se posicionar como um atalaia do Senhor. Ezequiel, irmãos, naquele tempo, ele vivia no momento caótico de Israel. Um momento de caos, de pecado, de idolatria, de coisas que abominavam aquela nação. E por causa disso, Deus permite que o rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, sitie a cidade. Leva príncipes, reis, homens e mulheres para estarem no exílio em Babilônia, estarem em momentos de, vamos dizer, de escravidão até. Mas o ministério de Ezequiel não parou por causa daquilo. E o nosso ministério não pode parar, independente da circunstância que nós estamos vivendo, irmãos. Está com saúde? Seja atalaia do Senhor. Está doente? Continue sendo atalaia. O casamento está uma maravilha. Seja atalaia. O casamento está despedaçando. Continue sendo atalaia. Continue tocando chofar. Continue sendo o mensageiro de Deus. Porque assim como Ezequiel, irmãos, imagina só, foi tirado da sua nação. Israel era, aquilo ali para Israel era tudo, porque aquela terra, ela foi conquistada pelos seus pais. Foi conquistada lá com Josué, né? Josué guerreou lá e derrubou os muros de Jericó, e aquele negócio todo. Tinha uma história por trás. É a mesma coisa. Seus pais batalharem por um negócio, uma empresa de sucesso, fez o negócio acontecer e seus pais partem e fica para você, nas suas mãos, a empresa para continuar o legado. E se aquilo ali acaba, gera uma tristeza. Porque meus pais lutaram para que isso continuasse, para que essa empresa ficasse de pé e eu não consegui dar sequência. Era a mesma coisa. A terra que o Senhor entregou para eles foi sitiada, foi tomada. Mas isso não impediu que Ezequiel fosse a atalaia do Senhor. Então Ezequiel tinha a posição de mencionar o juízo de Deus. A espada que estava chegando não era a espada de Babilônia, por mais que ele estava exilado, mas Ezequiel não estava preocupado com a espada de Babilônia. Ezequiel estava preocupado com a espada do juízo de Deus. O rei Nabucodonosor podia mandar matar. Podia mandar, esse aqui vai morrer, esse aqui vai viver, esse aqui vai fazer isso. Ele podia isso. Mas ele não podia falar, esse aqui vai viver eternamente. Esse aqui vai para o inferno. Esse aqui vai... Não! Isso é só Deus que tem esse poder. O homem tem até o poder de tirar a nossa vida, mas ele não tem o poder de nos dar a vida eterna ou o juízo eterno, a morte eterna. Isso está nas mãos de Deus. Então a espada que estava se aproximando ali de Israel não era a espada de Nabucodonosor. Não era isso que estava preocupando o coração de Deus.
O que estava preocupando o coração de Deus era a espada do juízo final, porque tinha muitos ali perdidos. As pessoas, irmãos, se preocupam que existe toda uma história, né, por trás do inferno, que vai arder eternamente no fogo, vai ter um demônio lá cutucando. Irmãos, não se preocupe com isso, irmãos. Sabe com o que a gente tem que se preocupar? É ficar separado de Deus eternamente. É isso que dói, irmãos. A gente não foi criado para isso, irmãos. A gente foi criado para ficar eternamente com Ele, irmãos. Não, a gente não foi criado para ficar separado de Deus eternamente. Isso dói muito mais, irmãos. Ficar separado de Deus eternamente, sem a presença dEle. Isso dói muito mais do que a pessoa ficar queimando eternamente, ou ter um demônio ficar perturbando ele lá, irmãos. Até porque a Bíblia não comprova isso, mas a Bíblia comprova que que existe a morte eterna, a separação eterna de Deus. Então é isso que a gente se preocupa, irmãos. Então, Ezequiel, quando Deus fala com ele, Ezequiel estava preocupado era com isso, não com a espada de Nabucodonosor. Não era a espada de Nabucodonosor que era a preocupação que se aproximava, mas era a espada de Deus se aproximando. Ezequiel não tinha ali para anunciar um chofar, um chifre do animal. Ele tinha a mensagem de Deus. Como você tem aí, está aí no seu banco a Bíblia, está aí. E além da Bíblia, Deus te dá algo também incrível, irmãos. Te dá experiências com Ele. Isso também faz parte do seu chofar, da sua trombeta. Irmãos, eu lembro tão claramente quando Deus me chamou. Eu estava num culto de jovens e eu estava num momento muito difícil espiritualmente, né? O jovem abacalhado, aquele trem todo. E Deus usou um jovem profeta no altar, irmãos. Eu já contei isso aqui antes. Ele apontou o dedo lá no fundão, ele apontou o dedo assim: você de vermelho! Aí eu olhei assim, e eu de vermelho, olhei para o irmão que estava do lado, irmão de outra cor, outro também de outra cor. Ele: é você mesmo, irmão, levanta aí! Aí eu levantei, irmãos, né, meio incrédulo, né, pensei, vamos ver o que vai dar. Aí ele virou e falou assim, botou o dedo na minha cara assim, Deus está te chamando para ser atalaia dele, atalaia do Senhor. Aí lá mesmo ele me explicou o que era o atalaia, como eu estou falando com vocês aqui. Mensageiro da palavra de Deus. Eu estava começando a tocar bateria, igual o Bruno, o Davi, estava começando a tocar. E com a vida toda avacaiada, eu não botei muita fé, né, irmãos? Eu mal li a Bíblia. Mas uma coisa eu pensei comigo, Senhor. Eu não sei se é do Senhor não, mas se for, eis-me aqui. Estou aqui à tua disposição, irmãos. Só bastou isso. O meu Deus, o seu Deus, não precisa de muita coisa, irmãos. Às vezes a gente acha que a gente tem que fazer daqui, dar um glória, falar em línguas, virar pirueta, entregar profecia, revelação, ver os anjos subindo e descendo. Não, irmãos. Apenas um eis-me aqui, basta. Sabe por quê, irmãos? Porque o mais ele vai fazer. Eu não tinha condição nenhuma de estar aqui pregando. Ele fez, irmãos. Não dá para acreditar. O nosso Deus, ele faz o que a gente menos espera. É só um eis-me aqui, mais nada. Depois daquilo eu esqueci, irmãos. Eu esqueci do que Deus me falou naquela noite. E continuei tocando a minha vida de qualquer jeito. Mas chegou uma hora, irmãos, que ele é agora. Por causa daquela palavra que eu falei, eis-me aqui. Se eu tivesse falado, talvez, eu não quero. Se eu não quero isso, talvez o Senhor nem mexer comigo, entendeu? Mas eu eis-me aqui, mesmo todo avacaiado. Depois que passou alguns meses, eu comecei a ter interesse da palavra. Deu alguns meses, ou até anos, não sei. Agora eu não estou bem lembrado. Eu comecei a ter interesse da palavra. E hoje estamos aqui, irmãos. Missionando. Eu sempre me identifiquei com a palavra do arrependimento. A palavra... Nunca me identifiquei com a palavra que você vai fazer, que você vai fazer acontecer, que isso, aquilo. Eu sempre gostei disso.
E mais, eu nunca precisei além da palavra para estar aqui. Eu nunca precisei de um culto que tenha coisas para fazer. Eu, na minha época adolescente, né? Coisas para me prender dentro de um culto. Eu só precisava da palavra, sempre foi assim, irmão. Pregadores até gostavam de mencionar, Raquel. Eles pregando e eu sempre assim, ó. E esse cara pregando, viu o Joyce está lá, sempre pregando, olhando para mim o tempo todo. Eu ficava até meio sem graça, porque o interesse maior do culto para mim sempre foi a palavra, sempre vai ser, irmãos. Eu vou morrer assim, eu tenho certeza. A palavra é o que sempre me interessou. Então, irmãos, o atalaia do Senhor, ele precisa transmitir a palavra de Deus. Ele precisa se postar. Do atalaia físico, aquele que está preparado, está olhando, está talvez até revezando com dois atalaias, um fica de noite, outro fica de dia. Aí chegou a espada, o perigo, ele menciona. O atalaia do Senhor é como o atalaia no Mateus 28, 19 e 20. Anunciai o Evangelho a toda criatura. Ide. Antes de Jesus partir da terra, ele falou, ide. Ele já tinha morrido, foi crucificado e ressurreto ao terceiro dia. Ficou 40 dias com nossos irmãos. Antes dele ascender aos céus, ele falou, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Olha a mensagem para os atalaias. Imagina Pedro olhando aquilo ali, João, o Paulo ainda não, né? O Paulo era depois, Tiago, todos ali os apóstolos que estavam ali. Deve ficar admirado, né, irmãos? E de pregar o Evangelho. Agora eu quero te chamar a sua atenção para me encerrar. Qual está sendo o seu shofar? Qual está sendo a sua trombeta, melhor falando? Será que é como eu disse aqui, só abrir no celular, no Instagram e falar, ei, guerreiros e guerreiras? Ou será que a gente está falando de Jesus? Está mencionando a palavra? Qual será a nossa trombeta? Será que quando a gente reúne com os amigos, a gente só sabe falar de negócios? Só sabe falar de dinheiro? Ou só sabe falar de problemas? Senta no passeio de casa e fala de problemas? Ou senta até no próprio sofá? Qual será a nossa mensagem quando a gente se reúne com os nossos familiares no churrasco? Porque sempre Deus vai nos dar a oportunidade. Estou falando para você ser aquele crente chato, não, fanático, não, irmão. Mas sempre dá oportunidade. Sempre você vai ter oportunidade. Basta você falar ele aqui. O Senhor, Ele sempre vai te dar oportunidade. Então Jesus, Ele nos chama para ser atalaia do Senhor. Como está a nossa trombeta na escola, no trabalho? Dentro de casa, irmãos, com os nossos filhos. Como está a nossa trombeta? Com os nossos pais, né? Que a gente, além de ser pai, a gente é filho também. Eu tenho meus 2 pais ainda são vivos. Como está a minha trombeta, meu shofar com eles? Então eu convido a você, eu não, o Espírito Santo te convida a pensar nisso. O Espírito Santo te convida a ter atenção com isso. Ele quer mais, irmãos. Ele quer que a gente seja realmente pessoas que vestem a camisa do Evangelho. Pessoas que realmente falem do Evangelho para as pessoas. Eu quero te fazer uma pergunta e eu quero que você seja sincero, irmãos. Se você tivesse a cura do câncer, Deus te desse a sabedoria e você conseguiu a cura do câncer. Você fez lá os seus misturas lá científica e você tem a cura do câncer. O que você iria fazer, irmãos? Você ia guardar aquilo no bolso? Se algum dia eu tiver câncer, eu tenho aqui, né? Os outros que se lascam. Então você iria espalhar toda essa cura para que milhares e milhares de pessoas que estão sofrendo, porque é uma doença que não só mata, mas ela gera muita dor, muita aflição. Você espalharia esse antídoto? Ou você guardaria com você? E a mesma coisa o Evangelho, irmãos.
As pessoas estão doentes. Tem muitas pessoas indo de passos largos para a eternidade sem Deus. E você tem a cura. Você tem a cura. Ô presbítero Orlando, mas às vezes a gente fala, as pessoas não dão nem a mínima. O problema é dele, irmãos. Mas se você falar para 100 pessoas e uma ouvir o que você falou, a Bíblia fala que há festas nos céus. Os anjos vão festejar por mais uma vitória. Agora, irmãos, como a atalaia do Senhor, se a gente não falar, irmãos, isso é muito sério, presta atenção no que eu vou te falar. Se a gente não falar a verdade, a gente ficar passando a mão na cabeça, ou omitir o evangelho, o sangue daquela pessoa cai sobre os nossos ombros. Isso é muito sério, irmão. Era melhor a gente nem ter conhecido o evangelho. Aí pelo menos isso não aconteceu. Mas sabe que você está aqui, irmão? Vista a camisa. Vista a camisa, isso é muito sério. Então fale de Jesus mesmo. Se o Espírito Santo de Deus toque, te dá a oportunidade, fale. Mas eu quase não conheço nada da Bíblia. Moço, não precisa você conhecer muito de Bíblia, não. Você conhece o projeto da salvação, não conhece? O que aconteceu conosco, que a gente saiu do projeto da salvação, o pecado lá no Éden? E como que foi restaurado? A morte lá na cruz. Ali a gente foi restaurado. Jesus ressuscitou o terceiro dia para nos salvar. Pronto, irmãos. O evangelho é muito simples. É como a matemática de 2 mais 2 é 4. A gente se perdeu no jardim do Éden e foi achado na cruz do Calvário. É como 2 mais 2 é 4. Mas se a gente fica querendo montuar muitas coisas, pode se embolar, irmãos. E às vezes muitas coisas as pessoas não entendem. Uma coisa é você falar com um crente. Aí ele já sabe de muita coisa, então você precisa de dar algo mais. Mas pessoas que não sabem, às vezes é 2 mais 2 é 4, assim simples. Mas não deixe de falar, irmãos. Porque o sangue dessa pessoa pode cair sobre os nossos ombros. Então te convido a fazer uma lavagem mental. Quem que mais convive com você? Quem que as pessoas que estão perto de você, que você ainda não falou? Você já parou para pensar nisso? O antídoto? A pessoa está com câncer espiritual e você não dá um antídoto que é o evangelho. O juízo da espada está chegando sobre aquela pessoa e você, como atalaia, não toca a trombeta. Eu quero te convidar a orar comigo, pedir ao Espírito Santo força, tanto para mim, tanto para você, que a gente é muito falho nisso. Te convido a curvar sua cabeça, por gentileza, e ligue o seu pensamento no trono do Senhor. Possa contemplar Jesus te olhando neste momento. Possa contemplar o Espírito Santo visitando o seu coração. Deus Santo, Deus Poderoso, ó Criador do Universo, todas as coisas foram feitas para Ti e por Ti são todas as coisas, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter criado todos os seres viventes e incluído o ser humano no projeto da eternidade, no projeto da salvação. Nos perdoe, Senhor, por ter pecado contra Ti e ter criado uma barreira que nos impede de estarmos exatamente agora com o Senhor. Mas o Senhor, com a Tua misericórdia, restaurou todas as coisas lá na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Te peço, Pai, que com coragem e ousadia, que o Teu Espírito Santo possa adentrar em nossos corações, que as nossas almas possam ferver, possa queimar, Senhor, para entregar o antídoto do Evangelho, para tocar a trombeta, para, Senhor, anunciar a Tua espada, o Teu juízo, Senhor, para que aqueles que ouvirem a Tua palavra não pereçam, mas tenham a vida eterna. Conforme o Senhor falou no Evangelho de Mateus, capítulo 28, e de pregar o Evangelho a toda criatura, Senhor. Nos ajude, Senhor. Não nos permita ser crentes fanáticos, não, mas crentes sensatos, que entendem a necessidade do Evangelho. O Evangelho não precisa de torcedores como um time de futebol, não. O Evangelho precisa de pessoas que amam de verdade.
Pessoas que não vivem, que não servem ao Senhor emocionalmente, como um time de futebol quando faz o gol e a torcida brada, mas depois que passou aquela emoção, acabou. Não, o Evangelho, ele é vida, ele é esperança até a eternidade. O Evangelho não é um momento, Senhor, de emoção, um vento que vai, que vem e vai embora, não. Ah, Senhor, então nos ajude a proclamar o Teu Evangelho em tempos bons, mas também nos ajude a pregar o Teu Evangelho em tempos ruins, em tempos de crise. Quando o dinheiro faltar, nós continuamos pregando o Evangelho. Quando a doença chegar, continuamos pregando o Evangelho. Quando o casamento não estiver legal, continuamos pregando o Evangelho. Quando os filhos não estiverem dentro da vontade do Senhor, continuamos pregando o Evangelho, porque Ele é vida, Ele é esperança. E foi pagado um alto preço lá na cruz, Senhor. Obrigado. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa concretizar, Senhor, essa vontade, esse fervor em cada coração, inclusive no meu. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, que as palmas louvam ao Senhor.